Sobre essa questão que eu terminei agora sobre a redução do corpo astral para ovoide nativo, escravo. O corpo astral ele possui característica de separar-se do corpo físico. Então ele possui matéria, porém a sua matéria é menos condensada. Em alguns casos é tão denso quanto o corpo físico e é de natureza magnética. Então ele atrai com muita facilidade o corpo astral, certo? Se o espírito morre com sentimentos ruins, pode ter certeza que a atração desse sentimento ruim é muito mais complicado do que trabalhar aqui em vida. Por isso que é importante o processo de reencarnação. Muitas pessoas querem fugir tanto do processo reencarnatório porque um dos maiores motivos é fugir dos problemas que causaram. É essa necessidade que a humanidade tem de aparecer um Salvador, do retorno de Jesus, Jeová, que para os espiritualistas, transição planetária, onde todo mundo vai para a realidade e o pepino tudo é apagado e todo mundo vai acordar no mundo, no Jardim do Éden. Então o corpo astral ele é totalmente moldável pelo corpo mental e com certa facilidade, que por este motivo, quando o duplo etérico, que são dois corpos diferentes, o duplo etérico é uma camadinha e o corpo astral que está aqui dentro, certo? O duplo etérico sofre, e o corpo astral também, sofre um tipo de mutilação. Por exemplo, se o corpo astral sofre um tipo de mutilação, ou a pessoa mesmo possuindo todos os membros sofre de dores crônicas ou dor fantasma, para que você entenda a importância do corpo astral ligado ao corpo mental, ele possui aquela chamada dor fantasma. Então, por exemplo, a pessoa nasce com todos os membros e sente dores crônicas muito fortes. É sinal de que o corpo astral passou por algum tipo de mutilação. Até no processo reencarnatório não foi reconstruído o membro, certo? O braço, a perna, e ele sente aquela dor, que é uma dor que a ciência não consegue explicação. Tenta observar o cérebro, ver os impulsos elétricos, porém não encontra uma explicação plausível para aquela dor. Então eles tacam em remédio, medicamento para ver se passa. Então, quando tem esse tipo de mutilação, que causa dor crônica ou dor fantasma, se é feito dentro da apometria, por exemplo, se é feito um trabalho no corpo mental do paciente, que é o mais importante. Se é feito um trabalho no corpo mental do paciente, quando para se fazer um entendimento do corpo mental, que é o corpo da mente, onde guarda informações das vidas passadas, para que essa informação do corpo mental desça para o corpo astral, para facilitar a reconstrução do órgão que causa essa dor fantasma ou dor crônica, para que essa dor passe, certo? Então, quando um obsessor persegue alguém por este ter feito algo contra ele, o que acontece? Alguns obsessores desencarnados, quando eles sofreram nas nossas mãos, por exemplo, e eles aparecem num centro espírita, numa mesa de desobsessão ou qualquer outra questão, e ele não possui alguma parte do órgão, a equipe espiritual em si trabalha no corpo mental dele, o mental inferior, né? E quando se tem um trabalho, deve ser feito um trabalho de perdão em cima disso. E isso no nível de obsessor desencarnado. Não estou falando de chip, nem de implante, nada disso. De eu ou você, qualquer um que morreu, de repente vai obsediar outro. Deve ser feito um trabalho de perdão para que entre amorosidade dentro desse ser, para que ele perdoe a situação e automaticamente ele volta a falar. Por exemplo, ele perdeu a língua. Eu já trabalhei em centro espírita e participei de algumas desobsessões. Uma das desobsessões, o espírito não tinha língua porque o paciente que estava sendo tratado, ele foi um capataz, capitão do mato, não sei, e maltratou muitos escravos, e um deles perseguia ele por milhares de anos, assim, por séculos, né? Porque a reencarnação não tem uma linha, ela não é linear, ela é
totalmente, não segue uma linha de tempo exata. Você nasce aqui e vai nascer no futuro, não tem isso. Então, no decorrer dessas encarnações, ele não falava, ele não tinha língua, e ficava e não se expressava. E dentro disso, a gente que trabalhava na desobsessão, a gente fez um trabalho em cima dele, de perdoar a situação, explicar que ele já passou, que ele está perdendo a oportunidade, todo um enredo. E ele de repente voltou a falar. Isso quer dizer o quê? Acessou o corpo mental dele, passou a informação para o corpo mental dele, desceu para o corpo astral, e de repente viu que nunca perdeu a língua. Certo? Então deve ser feito o mesmo trabalho nos espíritos desencarnados, certo? Pois nesses casos ainda estão sentindo, eles sentem as causas das dores das vidas passadas. E isso ocorre com a gente também. Se a gente se suicidou e de repente perdeu uma perna e não se perdoou, perdeu alguma parte do membro, quer dizer, né? Você morreu e uma parte do membro saiu, mas o corpo em si ficou todo aqui. E você sente dor porque você não se perdoou, porque você se matou ou porque você perdeu uma parte do membro por inúmeras causas, ou não perdoou quem te fez perder um membro, a perna, o braço. E fora as dores emocionais também, certo? Tudo isso deve ser tratado com um trabalho de perdão. Então é levado o ser para a linha do tempo, para aquela situação dolorosa, para que ele perdoe e se trate, que aconteceu algumas vezes dentro do trabalho que eu faço e tal. Então é feita uma recomposição quando um encarnado ou espírito desencarnado ele tem uma falta de um membro, dor, uma ferida, um machucado que não cura. Então deve ser feita uma recomposição fisiológica regida por energias de cura através de impulsos energéticos, certo? Então o corpo astral ele possui inúmeras funções e uma delas é a sensibilidade. E o corpo físico transmite esses estímulos recebidos deste corpo, fazendo apenas a separação do bom e do ruim. Então é que nem eu falo, às vezes a gente dorme, a gente descansa e desdobra. E fazemos inúmeras coisas e trazemos essas informações das coisas que fazemos, e a única coisa que o corpo físico faz é separar o bom do ruim, certo? Então os vícios são de natureza psíquica, exatamente por conta dessa questão de origem astral que se sente essas necessidades. Então trazemos informações de cada encarnação traz uma informação, um registro. Então, como sempre venho repetindo, é preciso tratar as memórias e os registros, as programações, a questão genéticas passadas, como a parte do que eu trabalho sobre a parte do DNA sobreposto, que são as informações genéticas independentes da linha de ancestralidade encarnacional, ou seja, tem a parte familiar da nossa vida. Por exemplo, eu tenho informações genéticas dos meus antepassados paternos e maternos, e possuo também a parte genética das minhas encarnações. Então é um bolo de limpeza de lixo para ser tirado. Então é um trabalho demorado, certo? É um trabalho que exige muito, certo? É um trabalho que exige muita atenção, muito foco para se retirar toda essa informação para trazer de volta a parte do DNA progressiva. Ou seja, tem o DNA sobreposto, que é o lixo, e tem a parte progressiva que deveria estar acima da sobreposta, que é a parte do DNA progressivo, que é a parte do DNA na qual tem as evoluções do espírito no decorrer dessas encarnações, que são os aprendizados, certo? Cada encarnação traz um aprendizado, seja ela boa ou ruim, não importa, é aprendizado. Então essa parte progressiva precisa ser reativada, certo? Então muitas deformações que alguns seres humanos possuem, sejam elas, falo deformações, são distúrbios, problemas mentais, deficiência física, deficiência mental, essas coisas. São consequências dos programas emocionais errôneos
que são os hologramas. Então muitas pessoas nascem com deficiência física, deficiência mental, porque são lotadas de informações holográficas falsas. E os outros meios existem outros meios também além dos hologramas, mas o principal fator de muitas pessoas nascerem com algum tipo de deficiência, claro que não todos,